Sexta-feira hoje, 27 de junho de 2025, e já estamos na nossa terceira edição do dia. E vamos direto ao ponto, né? Uma pergunta que não quer calar. Zoológico ainda faz sentido no século XXI? Pois é, essa pergunta é chave. O mundo está, muito mais ligado na questão da ética, dos direitos dos animais. E aí o debate sobre o papel dessas instituições fica bem intenso. Sim, de um lado tem a galera da conservação, da educação. E do outro, muitas críticas sobre o bem-estar, né? Animais em cativeiro, como eles vivem. Exato. Então, para começar a entender onde a gente está hoje, vamos dar uma olhada na história, né? Nessa primeira parte da edição. Como foi que a gente saiu, da simples curiosidade para chegar nessas justificativas atuais? Essa história é longa. Começa lá atrás, com uma ideia bem forte de, dominar a natureza. Desde a antiguidade mesmo, coleções de animais selvagens, as menageries, né? Aquilo era símbolo de poder. Reis, nobres. Mostrar, olha o que eu tenho. Exatamente. Eu controlo até as feras. Pensa no rei Henrique III, lá na Inglaterra. Tinha urso polar, leão, até elefante na Torre de Londres. Nossa, um elefante na Torre de Londres. Pois é. E o bicho estava ali para servir ao humano, né? Seja pela curiosidade ou para mostrar status mesmo. Não era muito diferente dos primeiros zoos. Entendi. Mas essa justificativa mudou, né? Foi saindo dessa coisa do entretenimento puro, do prestígio. Foi mudando. Devagar, mas mudou. Para algo mais ligado à educação e depois à conservação, imagino. Isso. Lá pelo século XVIII começaram a aparecer os primeiros zoológicos públicos. O de Viana é um exemplo. Aí já não era só para o rei ver, né? Não, aí o público podia ir. Democratizou um pouco o acesso. E a Revolução Francesa também deu um empurrão, passando coleções que eram da realeza para espaços públicos. Interessante. E teve algum momento que marcou mais essa virada para a preocupação com o animal em si? Olha, um ponto bem importante foi depois da Segunda Guerra Mundial. Ver os bichos sofrendo nos zoológicos destruídos pela guerra, aquilo, despertou uma consciência maior sobre o bem-estar animal. Chocou muita gente. Faz todo sentido. Deve ter sido um baque ver aquilo. E isso levou a mudanças práticas? Tipo, zoológicos diferentes? Sim, levou. Começaram a surgir ideias como safaris urbanos, zoológicos mais temáticos, reservas com um foco maior na conservação mesmo. E aí chegamos nos argumentos de hoje. Quais são eles exatamente? Hoje, as instituições mais sérias, elas se baseiam em 4 pilares principais. Educação. Educação ambiental, imagino? Isso. Pesquisa científica, reprodução de espécies ameaçadas, a reprodução assistida, né? E a conservação fora do hábitat natural, que chamam de ex situ. E eles têm dados para mostrar o alcance disso? Tem sim. A Associação de Zoológicos e Aquários dos Estados Unidos, por exemplo, estima que mais de 700 milhões de pessoas visitam zoológicos todo ano, no mundo todo. 700 milhões. É gente pra caranga. Dá quase 1 em cada 12 pessoas no planeta. É um número impressionante, né? A ideia é que esse contato, principalmente para a criança, para o jovem, possa despertar uma consciência ambiental, uma empatia. E na prática, na conservação, tem exemplos de sucesso? De espécies que foram salvas por causa disso? Tem sim. Casos bem conhecidos até. O Oryx da Arábia, por exemplo, que tinha sido extinto na natureza. Sério? Extinto mesmo? Sim, e foi reintroduzido graças a programas em cativeiro, muitos financiados por zoológicos. Ou o Condor da Califórnia, que estava quase sumindo, e o Zoológico de San Diego teve um papel fundamental para salvar. E aqui no Brasil? Aqui a gente tem o mico-leão dourado, né? Um super símbolo. Ele voltou para as matas numa parceria forte que envolveu o Instituto Smithsonian lá dos Estados Unidos e pesquisadores brasileiros, claro. Poxa, são exemplos bem fortes mesmo. Mostram que existe um potencial ali para conservação que vai além de só mostrar o bicho. Exato. Mostra um outro lado da moeda. Bom, mas essa é só a introdução, né? A parte histórica, justificativas atuais, ainda tem muito pano para manga. Especialmente a questão ética, a realidade desses espaços hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, a gente já volta. Bem-vindos de volta a esta edição.
Olha, nesta parte final a gente vai mergulhar um pouco nos impactos, né? Aqueles que o cativeiro pode ter na mente e no corpo dos animais. Uhum. Vamos falar também de uns escândalos recentes que deram o que falar em zoológicos, acusações sobre marketing que talvez mais confundam do que ajude. Sim, a questão do greenwashing. Exato, e falhas estruturais e, claro, olhar para as alternativas, né? Aquelas que buscam um caminho assim mais ético, tipo os santuários. Pois é. A grande pergunta que fica no ar é: será que os zoológicos, do jeito que a gente conhece hoje, ainda têm lugar? Ainda fazem sentido? E uma das críticas mais fortes, acho que todo mundo já ouviu falar, vem daí, né? Da observação do sofrimento dos animais. Tem muitos relatos e estudos. Muitos mesmo. Sobre como a vida em confinamento afeta profundamente o físico e o psicológico deles. Fala-se muito daqueles comportamentos repetitivos, meio esquisitos, a tal das zooses. Exatamente. Isso é bem preocupante. A gente está falando, tipo, de girafas que ficam lá mordendo as grades sem motivo aparente, sabe? Que coisa! Elefantes que balançam o corpo para frente e para trás sem parar. Ursos que ficam girando a cabeça em círculos. É triste de ver. Nossa! E alguns especialistas, olha, eles chegam a comparar isso com o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, que a gente conhece em humanos. Sério? Chega a esse ponto? Sim. Sugere um sofrimento mental bem intenso, né? E isso sem nem falar em casos de automutilação, tipo arrancar as próprias penas, os pelos. E tem outra coisa fundamental. É praticamente impossível, assim, recriar um habitat natural de verdade ali no cativeiro. Imagino. Pensa num urso polar, sei lá, vivendo no calor do Arizona, como você disse antes. Não faz sentido nenhum. Pois é. O espaço limitado restringe demais os movimentos, as interações sociais, impede comportamentos que são, assim, essenciais para a espécie existir bem. E ainda tem aqueles casos de animais forçados a fazer truques, né? Infelizmente. Pintar quadros, posar para fotos. E muitas vezes, é bom dizer, o treinamento para isso envolve métodos bem cruéis. Tipo? Desde violência física mesmo até o uso de choques elétricos. É bem complicado. Essas descrições são bem perturbadoras. E não parecem ser só casos isolados, né? A gente teve notícias recentes que meio que reforçam essa visão crítica. Sim, infelizmente. Olha, em junho agora de 2025, teve aquele vídeo que viralizou lá na China. Eu vi esse vídeo, da leoa. Essa mesmo, uma leoa tentando atacar uma criança através do vidro. É uma cena que mostra bem, né? O nível de estresse, de agressividade que o confinamento pode potencializar. E aqui no Brasil também, né? Tivemos problemas. Lembro do caso do zoológico de Sapucaia do Sul. Sim, no Rio Grande do Sul. Foi interditado em maio de 2025, não foi? Depois da morte de um cisnes por gripe aviária. Acabou expondo falhas sérias ali na biossegurança do lugar. Exatamente. E lá nos Estados Unidos, o El Paso Zoo, por exemplo, perdeu o credenciamento da ASA, que é a Associação de Zoológicos e Aquários, uma entidade importante. Por quê? Por problemas na manutenção das áreas públicas. Isso em 2025. E no mesmo ano, olha só, o famoso Bronx Zoo, super tradicional, Sei qual é. foi classificado como o segundo pior zoológico para elefantes por uma organização chamada In Defense of Animals, justamente por causa das condições de confinamento que eles consideraram cruéis. E, além dessas questões, das condições físicas e dos incidentes, tem a própria comunicação, o marketing de muitos zoológicos que está sendo questionado. Como assim? Aquela ONG, a Born Free, ela acusa vários zoológicos europeus de fazerem o que estão chamando de maquiagem verde, ou greenwashing. Maquiagem verde. O que seria isso exatamente? É tipo, eles promovem uma imagem muito forte de que estão focados em conservação, sabe, salvando espécies. Entendi. O discurso. Isso, mas aí, na prática, segundo a denúncia, o foco seria mais em reproduzir espécies que nem estão tão ameaçadas assim, talvez mais por um interesse comercial para ter filhotes para exibir. Nossa, essa acusação é bem séria. Mas isso se sustenta? Tem dados que mostram essa diferença entre o discurso e o que realmente acontece na conservação? Então, existem sim
Alguns estudos mostram que, lá no Reino Unido, por exemplo, só uns 26,6% das espécies que estão nos zoológicos estão de fato ameaçadas de extinção. Só isso? E se a gente olhar globalmente, a estimativa é que só uns 20 a 25% dos mamíferos ameaçados estão em zoológicos credenciados pela ZAA ou entidades similares. E para as espécies mais ameaçadas ainda, aquelas criticamente? Aí o número cai mais ainda, para mais ou menos 9%. Então, esses dados, eles levantam sim dúvidas sobre o quão eficaz é essa bandeira da conservação que muitos zoológicos levantam com tanto orgulho. Questionam um pouco a prioridade. Entendi. Faz pensar. Diante desse cenário todo, imagino que comecem a surgir algumas reações, buscas por mudança, né? Sim, começam a surgir. O Reino Unido mesmo, que eu mencionei, atualizou as regras para zoológicos, está exigindo mais espaço, padrões éticos mais altos, e a gente vê alguns zoológicos tentando inovar. Tipo de Singapura. Exato. Aquele com o conceito de floresta aberta, tentando uma maior integração. Mas olha, uma alternativa que vem ganhando muita força mesmo são os santuários de animais. Santuários? Qual que é a diferença principal, assim, para um zoológico que a gente está acostumado? A diferença tá toda no foco, sabe? Nos santuários, o objetivo número 1 é dar uma vida digna para animais que foram resgatados. Resgatados de onde? De circos, de maus tratos, do tráfico ilegal, situações bem ruins. E aí lá no santuário não tem essa de reprodução forçada para ter filhote para mostrar. Ah, tá. Nem treinamento para fazer truque, nem interação direta com o público só para entretenimento. O bem-estar do animal vem primeiro. E como funciona na prática? Tem algum exemplo? Tem, sim. Um exemplo bem legal é um santuário de elefantes lá na Tailândia. Lá, os elefantes vivem em áreas enormes, são hectares e hectares. Os visitantes podem observar, mas é de longe. Sem contato direto. Sem contato direto, sem show, sem passeio montado, nada disso. Muitos desses elefantes vieram de situações de exploração pesada, trabalho forçado, e não teriam como sobreviver se fossem soltos na natureza. Entendi. Então o santuário acolhe esses que não podem voltar? Exatamente. E essa ideia de transformar zoológicos em santuários, que alguns especialistas como o Luciano Winders defendem, vai nessa linha. Cuidar bem dos animais que já estão em cativeiro e não podem ser reintroduzidos, mas ao mesmo tempo parar com a captura na natureza e a reprodução só para exibição. Mudar o foco, né? No fundo, assim, todo esse debate sobre os zoológicos, ele faz parte de uma discussão muito maior, que é sobre o antropocentrismo. Aquela ideia de que o ser humano está no centro de tudo. Isso! Aquela visão que coloca os nossos interesses, os interesses humanos, acima de todos os outros seres. Repensar essa lógica, sabe? Que trata animais, seres que sentem, como se fossem só recursos ou objetos para o nosso entretenimento. Isso é urgente. É uma mudança de perspectiva grande. É sim. E reconhecer que eles também têm seus próprios interesses, seus direitos. Isso faz parte de uma luta maior por justiça, que está conectada com as pautas ambientais, com as lutas antirracistas, decoloniais. É tudo interligado. Bom, chegamos ao fim desta edição. Uma edição que nos colocou bem de frente com essa tensão, né? De um lado, a tradição dos zoológicos, que muita gente conhece desde criança. Sim. E do outro, essas crescentes preocupações éticas, científicas, sobre o bem-estar dos animais. Para quem quiser se aprofundar, os links para as fontes que a gente usou aqui e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição deste episódio, tá? E fica aqui talvez uma reflexão para quem nos acompanhou. Como é que seria a nossa relação com as outras espécies se a gente colocasse o bem-estar delas, assim, genuinamente em primeiro lugar, e não o nosso entretenimento ou a nossa conveniência? É uma boa pergunta. Aquelas atitudes, talvez no nosso dia a dia, poderiam começar a refletir essa mudança de olhar, essa mudança de perspectiva. Fica aí para pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração. E lembramos que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E também aos sábados, sempre ao meio-dia. Um abraço bem carinhoso e até a próxima!